Então, professor, o nosso tema é a cromatografia líquida e o artigo que a gente escolheu tem o título Utilização de cromatografia líquida de alta eficiência para o diagnóstico laboratorial. Tinha mais integrantes no grupo, porém, eles foram desistindo da matéria ao longo do curso. Então, ficou no grupo 2, eu, a Márcia, a Maria Carolina e a Gabriele. O nosso artigo foi publicado na página dos periódicos. Foi publicado em 27 de abril de 2022, Caderno de Graduação, Ciências Biológicas e de Saúde, UNIT Aracaju. Aí aqui embaixo está disponível, a gente disponibilizou o link de acesso. Então, a gente vai começar aqui na introdução. A cromatografia líquida de alta eficiência pode ser resumida pela sigla HPLC, e a cromatografia líquida, no caso, é uma análise, separação, identificação e quantificação de componentes de uma mistura. Como é cromatografia líquida, a gente vai ter duas fases. Temos a fase móvel e a fase estacionária. A fase estacionária, ela vai ficar dentro da coluna cromatográfica fixa. E a fase móvel é aquela que vai arrastar a nossa mistura, os nossos componentes neste caso. Então, a gente vai pôr na coluna cromatográfica a mistura, a amostra, a fase móvel vai arrastar, e os componentes que possuírem maior interação com a fase estacionária vai demorar mais tempo para sair, então vai ficar mais tempo nessa coluna. E os componentes tiverem maior interação com a fase móvel, vai sair primeiro. E além disso, essa fase estacionária, a fase móvel, ela é líquida mesmo, por isso cromatografia é líquida, e a fase estacionária, ela pode ser tanto um líquido, tanto um sólido. E temos também a fase normal e a fase reverse, né? A fase normal, a fase estacionária é polar e a fase móvel é de média e baixa polaridade. Já a fase reversa, a fase estacionária é apolar e a fase móvel é de média e alta polaridade, certo? E aqui a gente tem algumas características vantajosas da cromatografia líquida, que é rapidez, versatilidade, análise quantitativa, alta reprodução e sensibilidade, e automoção. No caso da alta sensibilidade, a gente pode até falar que consegue analisar pequenas amostras neste caso. E temos o objetivo, né? O objetivo da pesquisa do artigo é sobre a cromatografia líquida em análises clínicas voltada para hemoglobinopatias e na avaliação de poluentes. Temos como metodologia a pesquisa com base em HPLC, em amostras biológicas e não biológicas, tendo como ênfase a área hematológica e de análise ambientais. Aí a gente tem os detectores, no caso, de arranjo de diodos, temos detectores UV, que pega a parte UV, a parte do visível para essas análises clínicas. Bom, focando um pouco nessa parte de diagnóstico de hemoglobinopatias, primeiramente, falando sobre as hemoglobinas, elas são as proteínas presentes nos glóbulos vermelhos, são responsáveis pelo transporte de oxigênio, que é captado pelos nossos pulmões e é transferido para todas as outras células do nosso organismo. E também, além disso, elas são responsáveis pela coloração avermelhada do nosso sangue. Já as hemoglobinopatias são um grupo de doenças que ocorre alteração na produção dessas hemoglobinas. E é um problema de saúde pública porque acarreta pelo menos 5% da população mundial. Inclusive, o Brasil está dentro desse grupo de doenças. Por isso que é bastante importante o estudo sobre essas hemoglobinopatias. Dentro dessas hemoglobinopatias, tem a doença falciforme, que é a anemia, onde é uma doença genética ou hereditária, que causa a anormalidade da hemoglobina dos glóbulos vermelhos. Então, ao invés dela ficar, como aqui na imagem, arredondada como um disco, ela fica em forma de uma foice, por isso que tem o nome de doença falciforme.
E, além disso, ela pode levar a um quadro de isquemia tecidual e também pode dar uma perda funcional nos órgãos da pessoa que apresenta essa doença. Além dela, também tem a talassemia, que também é uma doença, uma anemia hereditária, e outros tipos de doenças também um pouco mais raras do que essas. Bom, focando nessa parte de HPLC, no estudo, no artigo apresentado, tem a técnica HPLC com detector de arranjo de diodo, que é o DAD, que vem sendo bastante utilizada para o diagnóstico dessas imunoglobinopatias, por conta da facilidade de separação e purificação dessas macromoléculas de hemoglobina. Então, por isso, ele permite determinar a análise cromatográfica dessas substâncias que estão presentes na amostra, com diferentes comprimentos de onda. Então, é um sistema bem rápido e libera com bastante facilidade os resultados. Além disso, é um método bastante sensível, como a Márcia falou, então consegue determinar valores bastante aceitáveis e mais precisos. Então, ele é um método bastante certeiro nessa parte de rotina de análises, na parte de controle de qualidade. Então, ele é bastante rápido para distinguir e reconhecer várias hemoglobinas presentes ali em uma pequena amostra. Então, dentro dessas vantagens desse sistema, tem a rapidez dessa análise, a utilização de pouca amostra. Alguns outros métodos utilizam uma quantidade muito grande de amostra. Então, com uma pequena quantidade, é possível determinar várias variantes dessas hemonoglobinas em um único ensaio. E, inclusive, nós verificamos que tem vários estudos que utilizam esse método para as análises. Inclusive, nesse nosso artigo, fala sobre uma pesquisa em 15 comunidades quilombolas do estado do Piauí, que fizeram uma pesquisa de presença de hemoglobina, e foi realmente detectado que esse método é o mais eficaz em comparação com o método eletroforético, que é o de dissociação eletrolítica. Então, o método de cromatografia líquida apresentou bastante mais vantagens, maior rapidez e também um melhor manuseio, uma facilidade melhor de manuseio desse equipamento, em comparação com os outros métodos tradicionais. Nesse tipo de sistema, tem a troca catiônica, que tem a separação e elucidação das porcentagens das variantes, que são feitas a partir de uma amostra de sangue, uma amostra pequena de sangue. Então, é utilizado um mini cartucho, que é preenchido com material de polímero da troca catiônica. Por exemplo, no caso de amostra neonatal, é colhido um papel filtro, perfurado com algumas manchas de sangue de 3 milímetros do papel e eliminada com mais ou menos aproximadamente 0,5 ml de água destilada, por mais ou menos 20 minutos. Então, introduz essa amostra na corrente de fluxo, com uma taxa controlada, e cada amostra ela é inserida na corrente de fluxo por meio de uma sonda automática. Então, à medida que a concentração do composto aumenta, as hemoglobinas mais fortes elas são retidas e acabam eluindo do cartucho. Nós vimos que a clareza desse sistema é bastante precisa, por conta de ter alta resolução, um teste rápido, ter uma mensuração exata, e torna esse método mais eficaz para a rotina de laboratório clínico, de análises clínicas. Aqui mostra o esquema da hemoglobina, como eu disse anteriormente, e também o aparelho de cromatografia líquida. Bom, falando sobre a avaliação de micropoluentes são compostos químicos ou biológicos que estão presentes em produtos industrializados no nosso país, como medicamentos, algumas embalagens de alimentos, e a gente também tem os micro-organismos no ambiente, que são coisas que a gente não consegue controlar. Então, mesmo que esses micropoluentes possam estar no nosso dia a dia, eles ainda são controlados. Os que estão no meio ambiente, a gente às vezes não consegue controlar e não tem um monitoramento para isso. E quais são os malefícios, né, desses poluentes orgânicos emergentes? Eles atuam diretamente na disfunção do sistema endócrino, né, causando o hipotireoidismo ou hipertireoidismo, e o sistema reprodutor.
Então, às vezes, quando uma pessoa entra em contato, ela pode estar grávida, ela pode ter abortos espontâneos, pode ter resistência a bactérias. Então, por isso é muito importante esse controle nos produtos industrializados. Os princípios ativos de fármacos são os analíticos que mais se destacam quando se fala de micropoluentes, porque também afetam diretamente o sistema endócrino do ser humano e muitas vezes eles não conseguem ser detectados mesmo com as melhores tecnologias de análise de efluentes. Então, ele é o analista que mais preocupa quando a gente se fala de micropoluentes. O nonifenol é um tipo de micropoluentes e ele está presente em bastantes produtos, como tintas, peticidas, detergentes, então é algo que a gente tem bastante contato. Aí, nesse caso, né, na avaliação de micropoluentes, vai ser utilizado a fase reversa, que no caso, como eu tinha dito, a fase estacionária é apolar e a fase móvel é de média e alta polaridade. Então, aplicações, no caso da avaliação de micropoluentes, porque pode ser aplicado tanto para compostos hidrofóbicos como hidrofílicos. E devido aos micropoluentes serem voláteis e ter uma instabilidade térmica, é por isso que o HPLC é tão eficaz na avaliação desses micropoluentes. Bom, aqui estão alguns exemplos de fármacos e como os produtos são feitos nas indústrias. Eu volto aqui rapidinho. Aqui tem até na imagem o exemplo. Peraí, o exemplo nessa aqui de que está mostrando, no caso, como funciona a cromatografia líquida, né? Desde da parte que está sugando a amostra até indo para o detector. E a conclusão é de que a cromatografia líquida tem uma alta eficiência tanto para coisas laboratoriais, que é o que a gente estuda, tanto para laboratoriais medicinais, como a gente viu das hemoglobinas, e que na variação da volatilidade ou sensibilidade térmica, já que a cromatografia gasosa não é adequada nessas situações. Então, por conta da volatilidade e estabilidade térmica, a gente opta pela cromatografia líquida. E ela é voltada para trabalhos acadêmicos. Inclusive, a gente está fazendo o nosso TCC sobre pesticidas e uma dos métodos que a gente mais achou em TCCs e em pesquisas foi da cromatografia líquida violeta, que conseguia dar exatamente o que precisava, era bem preciso nos experimentos. Contanto que a gente até tinha escolhido esse artigo porque estava pelo conteúdo estava voltado bastante para o que a gente queria no TCC também. E como a Carol falou, ali na cromatografia líquida, ela acaba tendo essa vantagem em cima da gasosa, justamente porque na gasosa não pode ter essa variação de volatilidade e nessa estabilidade térmica. A gente pode até mexer no fazer ficar volátil ou estável, mas aí já é mais complicado. Então a líquida acaba se sobressaindo nessa parte. Então é isso. Aqui estão as referências, todos os artigos que tiramos. Muito E é obrigada. isso, professor. Obrigada.